Atenção, chegou a hora de se conectar. Você ouve agora o programa Conexão Jovem. Apresentação, Rafael Soares. Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Conexão Jovem, realizado aqui pela Rádio Conectados com Deus. Muito obrigado por sua presença, por sua audiência. Estamos juntos aqui para mais um programa especial, hein? Fique conosco até o final e já seja aí o nosso garoto e garota propaganda, divulgando aí o link, o que você recebeu de divulgação, para que outras pessoas possam ter acesso também, ok? Nosso programa vai ao ar aqui todos os domingos às 5 horas da tarde. E em outros horários você pode acompanhar também, tá certo? Você que está conosco aqui na Rádio Conectados com Deus, ouvindo aí o nosso áudio, e você que está conosco também no YouTube, seja muito bem-vindo. O chat já está aberto e você pode mandar a sua mensagem, tá? Muito obrigado por estar conosco e fique conosco aí até o final, tá bom? Nada melhor do que nós iniciarmos o nosso programa com a direção de Deus, fazendo uma oração. Então, se você puder, feche os seus olhos e vamos conversar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos em Tua presença, agradecidos pelas bênçãos recebidas. E por este privilégio que nos concede de poder iniciarmos mais um programa Conexão Jovem. Abençoe de modo especial os nossos ouvintes, os nossos internautas, e ajude-nos para que possamos entender a mensagem, pela Tua graça colocar em prática e crescermos cada vez mais. Pedimos tudo isso e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, já agora com a direção de Deus, e olha, hoje nós temos um tema imperdível, você tem que ficar conosco aqui e acompanhar, e também nós temos um convidado muito especial, daqui a pouquinho eu vou apresentar ele para vocês, tá bom? Neste momento, nós iremos acompanhar uma música, e logo voltamos com mais, programa Conexão Jovem para você. Dias que a dor e o pesar inundam meu ser, faltam forças pra vencer. Sozinho me sinto, tristeza me envolve, sentido não há pra viver. Mas o Espírito de Deus, o Consolador, promessa divina de abrigo, perdão, paz e força, encontro em seus braços, sua destra protege do mal. Em Cristo seguro irei andar até alcançar a vitória. Por mim intercede, segura minha mão. Não há o que temer, não há o que temer, se contigo estou. Se os sonhos parecem em vão, se aflito procuras a paz encontrar, buscando respostas, não há solução, mas Cristo segura a tua mão. E o Espírito de Deus, o Consolador, promessa divina de abrigo, perdão, paz e força, encontra em seus braços, sua destra protege do mal. Em Cristo
Amém, amém, que bênção. Graças a Deus, pudemos acompanhar aí essa mensagem especial, ouvindo aí identidade musical, né? Muito obrigado a vocês que sempre estão louvando ao Senhor com essas belas músicas, né? Deus seja louvado por isso. E olha, nós estamos apenas no comecinho da nossa programação, você não pode sair daqui, fique conosco. Eu já estou dando uma olhadinha aqui no nosso cronograma, e olha, nós temos muitas novidades para vocês, cada programa é bênçãos maravilhosas, informações trazidas aqui para o seu crescimento espiritual e, lógico, em todas as áreas da sua vida. Estamos de volta aí com o programa Conexão Jovem. O nosso objetivo é que você cresça cada vez mais. E olha, nesse momento, eu quero falar para vocês o tema e falar também aí, convidar uma pessoa que está conosco aqui, né? Nosso convidado especial. O tema de hoje, como talvez você já acompanhou nas divulgações aí, nós temos aí o cartaz virtual, o texto e tudo mais, né? O tema de hoje vamos ver agora com o convidado especial e ele vai falar para a gente o tema. É isso aí. Vamos lá. Tudo bem, Helder? Olá, Rafael. Eu estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou Helder Van Calado, sou terapeuta naturista de profissão e estudante do 3º ano de medicina. Muito bem, muito obrigado, Helder. Me diz uma coisa, você tem uma certa experiência aí, inclusive em outro idioma, você passou ali pela Bolívia, conta um pouquinho pra gente aí essa experiência de viver algum tempo fora do país. Sim, realmente. A questão dos idiomas sempre me chamou bastante atenção. Durante a escola, a gente tinha ali algumas aulinhas de inglês, né? E eu sempre gostei bastante de aprender outros idiomas, explorar outras culturas. Então, apesar que no Brasil o ensino de inglês nas escolas é bastante precário, eu sempre me esforcei para aprender o máximo que eu pudesse dali. E, além disso, a gente usava outros recursos também, como filmes, seriados, alguns jogos em inglês, né? E aí eu consegui chegar num nível de conseguir fazer algumas traduções. Já fiz algumas traduções assim, de palestras, em situações onde alguns estrangeiros vinham palestrar em algumas igrejas nossas aqui do Brasil. Depois, já de adulto, né, eu falava o português e um pouco do inglês, não falava espanhol. E eu tive um convite para trabalhar na Bolívia. Sem pensar 2 vezes, eu fui. Eu disse, bom, se tudo der certo, maravilha, minha carreira lá vai ser excelente. Mas se tudo der errado, eu volto para casa com um idioma a mais. Eu volto para casa com então, lá eu consegui chegar ao nível de fluência no espanhol aí em questão de pouco tempo que eu estava lá, realmente, assim, em questão de estar falando com as pessoas e de ter ido sozinho, realmente eu aprendi bastante rápido espanhol. Então, hoje é meu segundo idioma principal, né? Eu falo português, falo espanhol, e o inglês, que eu comecei até primeiro, hoje é o meu 3º idioma, porque não tenho tanta fluência como eu tenho no espanhol. Aham, ok, maravilha, muito bom. E lógico, isso é porque você investiu em você, né? E hoje é o tema de hoje é investimento pessoal. Você investir em você, isso não é egoísmo, isso não é orgulho, isso não é para você se mostrar, né? O motivo que deve estar por trás desta sua ação é você se capacitar melhor para ser usado por Deus, para você ser usado em várias áreas da sua vida, né? Inclusive, Helder, nesse sábado passado agora, nós tivemos uma reunião à noite envolvendo todos os países da América Latina, né? Feita por brasileiros, tudo em espanhol. Então, lógico, isso aí teve um grande alcance. Então, nada melhor do que nós investirmos em nós mesmos para sermos uma ferramenta usada por Deus em várias áreas da vida. E você que está conosco aqui, o tema de hoje, como eu mencionei, é investimento pessoal. Hoje nós temos aqui o palestrante e convidado especial, Helder Van, e eu vou chamar de Helder, né? E Helder, é com você agora. Maravilha, muito obrigado. Bom, é exatamente como você estava falando então, Rafael. É muito importante que as pessoas tenham em mente isso do questão do investimento pessoal. Porque o investimento pessoal, apesar de, como o próprio nome diz, é um investimento que você faz em você mesmo, mas é um investimento que vai atingir outras pessoas, né?
Porque uma pessoa que é mais culta, uma pessoa que é mais preparada, ela impacta na vida das outras pessoas diferente. Inclusive, para você ser um membro da Igreja de Deus, um missionário, com um ministério ativo, mais importante, né, que possa causar mais impacto, você precisa ter um grau de cultura elevado, né? Para ser uma ferramenta melhor, você precisa ser mais capacitado, digamos assim, ter mais habilidades. Só sobre essa questão do idioma, por exemplo, eu consigo lembrar da época que eu era aluno da escola missionária e fomos para uma igrejinha no interior e havia chegado um palestrante da África, um pastor africano que falava inglês e ele veio com seu tradutor, né? E fomos à igreja. E cada pessoa que falava, o tradutor ia para ele, o tradutor estava sentado ao lado dele, e o traduzia para ele em inglês, né? Então, maravilha. Só que chegou um momento que o tradutor dele ia falar para a igreja. E agora? Quem iria traduzir para o irmão? Quem iria traduzir para aquele pastor que estava ali para que ele soubesse o que o tradutor dele estaria falando, né, aos irmãos da igreja? Porque, obviamente, o tradutor ia falar apenas em português para a igreja. Então, o tradutor, tendo conhecimento que eu falava o inglês, eu era o único que falava o inglês, chegou em mim e falou assim, olha, eu vou falar para a igreja, você, por favor, pode traduzir para o pastor? E eu disse, fiquei meio perdido, porque eu ainda não tinha traduzido assim ao vivo, né? As traduções que eu já tinha feito eram tudo traduções já de estudos gravados e tudo mais. E eu falei, e agora, né? Ele começou a falar e eu já corri, sentei do lado do irmão, do pastor, como ele também já sabia que eu falava um pouquinho de inglês. Quando ele ficou assim, quando ele me viu, abriu bem os olhos, e quando eu sentei do lado dele, ele, translate for me, brother. Traduz para mim, irmão. Ele queria entender o que estava se passando ali, o que estava sendo falado, né? Então ali o tradutor dele começou a dar a mensagem e pela graça de Deus eu pude traduzir em tempo real, né? Ali a mensagem para o pastor estrangeiro. Então veja bem, se eu não tivesse interesse nenhum em aprender outros idiomas, se eu tivesse falado, não, eu falo português, eu moro no Brasil, eu não tenho pretensão de sair do Brasil de repente, para que eu vou aprender outro idioma, né? Não vai servir, eu já tenho uma língua com que falar, e é isso. Se eu não tivesse demonstrado interesse, aquele irmãozinho teria ficado sem mensagem, né? Interessante, Helder. Quer dizer, você pode ser usado numa situação e conseguido ter resolvido, de certa forma, um problema, né? A questão do idioma, a pessoa fala, mas o outro não entende, e é algo importante. Então, se não tem tradução, até Paulo fala, né? Se for para falar e não tiver tradução, é melhor ficar calado, né? Mas ali teve tradução, então ajudou bastante. E isso está dentro também da questão do investimento pessoal, né? Sim, sim. Exatamente. Então, é realmente isso, é sobre isso. É você ser um vaso mais capacitado, uma ferramenta de Deus mais capacitada. E, às vezes, a gente pode ficar tentado a acreditar que ser simples, ser humilde, tem a ver com ignorância de conhecimento, né? Ignorância de conhecimento, ser uma pessoa inculta, ser uma pessoa que não busca conhecimento, ser uma pessoa que não busca qualificação acadêmica, profissional, enfim. Nós somos tentados a acreditar nisso, né? Não, porque nós temos que ser humildes, temos que ser pessoas simples. Simplicidade e humildade não tem nada a ver com a sua qualificação pessoal, né? Inclusive, nessa história de ser simples, de ser humilde, existem muitas pessoas que caem nesse engodo, certo? E acabam sendo pessoas orgulhosas da própria humildade. São pessoas que ostentam a sua falta de preparo e falta de conhecimento com orgulho. Fala, não, porque eu sou uma pessoa simples, sou uma pessoa humilde, entendeu? Né? Então, isso aí realmente é uma ideia muito, muito errada
e eu diria até de procedência satânica, porque Deus fala na Bíblia que nós precisamos buscar conhecimento, né? E nos prepararmos de todas as formas. Uma pessoa mais qualificada consegue servir mais e em mais áreas do que uma pessoa menos qualificada. Hoje, pela graça de Deus, se eu precisar pregar em espanhol, eu prego, inclusive já preguei muito em espanhol, né? Quando eu fui para a Bolívia, rapidamente me colocaram para pregar na igreja. Quando tem algum programa internacional que me convidam, pela graça de Deus eu posso participar, né? Se eu precisar ir para outro país que de fala inglesa também, pela graça de Deus eu vou poder participar, vou poder ali me comunicar com as pessoas, e a comunicação é um dom de Deus, né? É algo realmente muito importante, essa questão da capacidade para aprender. Agora, nós sabemos, há diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo, né? Então, nem todas as pessoas vão manifestar a mesma facilidade para aprender idiomas. Isso não significa que a pessoa é desqualificada, ou que a pessoa é menos preparada, ou que vai ser menos usada do que eu, ou do que qualquer outra pessoa que fala, inclusive, muito mais idiomas do que eu falo. Não, cada pessoa tem a sua especialidade, cada pessoa tem o seu propósito, e cada pessoa tem a sua qualificação, a sua utilidade na obra de Deus. Exatamente, com certeza. Então a ideia, Helder, é a gente entender que nós podemos ser melhor utilizados, investirmos em nós mesmos, pela graça de Deus, com as ferramentas que Deus nos direciona para utilizarmos, e agora, ser útil, né? A gente não deve investir em nós mesmos para o nosso orgulho, para o nosso ego, para falar porque eu sou melhor que o outro, mas não, é para você ser melhor utilizado nesta causa, na causa de Deus, né? No caso que você está mencionando aí, a questão da qualificação. Agora, na questão de investimento pessoal em si, isso requer algumas coisinhas, né? Alguns requisitos. Primeiro, você ter muito claro na sua mente o objetivo daquilo que você está fazendo, certo? Depois que você se qualificou, você não esquecer do objetivo, né? Sim, exatamente. O seu objetivo deve ser engrandecer a Deus, deve ser você também ter uma profissão, é claro, né? Nós estamos todos aqui neste mundo é necessária uma coisa que se chama dinheiro, né? É necessário uma coisa que se chama dinheiro. E aí, para você obter dinheiro, você precisa de uma profissão, né? E, independente da sua área de atuação, você pode ter certeza. Você pode ser honrado com Deus, independente da sua área. Você pode ser um instrumento na mão divina, independente da sua área, né? Algumas pessoas podem falar, é fácil para você falar, você está numa área boa, né, uma área missionária por natureza, que é a área de medicina, a área da saúde. Mas eu digo isso, eu tenho muitos irmãos e amigos das mais diversas áreas, que também são instrumentos na mão de Deus, né? Por exemplo, nós estamos agora nessa transmissão aqui, se não tivesse uma pessoa qualificada nos bastidores, né, ali para fazer essa produção, esse programa simplesmente não poderia ir ao ar. Se tivesse só o Helder aqui, e o Rafael também fosse da área da saúde, se o Rafael tivesse a mesma qualificação que eu, se o rapaz da produção tivesse a mesma qualificação que eu, existiria esse programa? Essa mensagem que nós estamos falando aqui poderia ir ao ar para várias pessoas? Não, nós estamos aqui porque existe o Rafael, que tem um dom, tem o Helder, que tem outro dom, e tem o rapaz da produção, que tem outro dom maravilhoso que Deus deu a ele. Exatamente, Helder, você está falando aqui isso mesmo, né? Que está na produção com a gente aqui hoje é o Gabriel Gonçalves, que está nos auxiliando, e isso mesmo, a gente está aqui, né, aparecendo para a câmera falando, mas tem alguém trabalhando por trás. Você está querendo dizer assim, a diversificação de dons, de talentos, porque cada um fez o seu investimento pessoal, todos podem ser utilizados com o mesmo objetivo. Sim, exatamente. E, Rafael, eu acredito que a grande questão é justamente essa, sabe? É você entender que existe diversidade de dons e independente do seu dom.
independente do seu talento. Ele pode ser usado na causa de Deus. Nunca pense, mas é porque eu atuo em tal área, é uma área onde eu não posso servir a Deus, é uma área onde eu não posso... Como é que eu vou servir a Deus? É estudando na área X ou Y, que não é uma área missionária. Poxa, você não precisa ser um médico, um pastor, ou qualquer profissão que seja mais missionária por natureza, para servir a Deus. Entende? Você pode servir a Deus em qualquer área que você está. Porque, como nós já falamos, nós vamos repetir várias vezes isso, existe a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E dentro da diversidade de dons, é que a coisa funciona. Precisa que tenha diversidade de dons. Eu, como estou formando em medicina, posso falar uma coisa. Cada célula do nosso corpo é especializada em uma coisa. Se você pegar uma célula epitelial, que é a célula que forma revestimentos dos tecidos, e botar ela no coração, para bater no lugar do coração, das células musculares lisas do coração, ela vai cumprir esse propósito? Não vai. Se você pegar um linfócito, que é uma célula de defesa, e botar ele para trabalhar num lugar de uma outra célula, a mesma coisa. Não vai dar certo. Botar ele para trabalhar no lugar do neurônio, ele não sabe nem o que está fazendo lá. Entendeu? Cada célula do nosso corpo é altamente especializada. E cada célula cumpre a sua função. E nenhuma célula é mais nobre do que a outra. Não, porque o neurônio, né? O neurônio está aí, o sistema nervoso, ele é responsável pela sinapse, pela formação dos nossos pensamentos e pela ação pela formação de todas as nossas ações, pelo comando de todas as nossas ações. Então, o neurônio deve ser o mais nobre, né? O melhor é ser neurônio. Poxa, se tivesse só neurônio no nosso corpo, imagine só. O neurônio é uma célula de comando. Se tivesse só o neurônio, ele ia comandar o quê? Exatamente. Então, quer dizer, explicando, né, sobre a questão do tema de hoje, que é o investimento pessoal, você está colocando a diversificação das células, né, ou de cada parte ou cada órgão do corpo, mas com o mesmo objetivo, funcionar o organismo. Funcionar o organismo. Então, nós, como indivíduos, somos células de um corpo. E somos células do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E cada célula do corpo de Cristo vai ter uma função diferente. Cada célula do corpo de Cristo vai ter uma especialidade diferente. Agora tem uma coisa. Voltando ao paralelo que eu fiz com as células do corpo humano, que eu achei muito interessante, muito bom. Existe um tipo de célula no nosso corpo que é a chamada célula-tronco. A célula-tronco é uma célula não especializada. A célula-tronco, ela tem uma habilidade de adquirir a habilidade de acordo com a necessidade do ambiente em que ela está. Então, se você pegar a célula, é a única célula que faz isso. Se você pegar uma célula-tronco e transplantar na pele, ela vai se transformar numa célula de pele. Se você pegar uma célula-tronco, botar ela no seu coração, ela vai se transformar numa célula do coração. Uma célula do tronco que vai para o revestimento dos ossos, ela vai se tornar uma célula de revestimento de ossos. Então, olha só, nós, como células, precisamos estar em algum lugar para poder adquirir uma função. Você, de repente, não encontrou a sua habilidade ainda. Você, de repente, pensa que você não tem especialidade. Você, como uma célula-tronco, possa se sentir uma célula não especializada. Eu não faço nada. Eu não sei fazer nada, não sei qual é a minha habilidade, não sei qual é a minha especialidade. Mas encontre um ministério. Se coloque nas mãos de Deus. Vá para algum lugar, se coloque a serviço da obra. Você vai encontrar.
você vai encontrar a sua habilidade. Você precisa se colocar no caminho para que você consiga desenvolver essa habilidade, essa identidade. Exatamente. E, Helder, falando aí sobre a questão de você descobrir a sua identidade, você entender o seu propósito, né, vamos usar essa palavra assim, e voltando para o tema que é investimento pessoal, na sua visão, quais seriam, não vou falar problema e dificuldade, mas quais seriam os obstáculos que as pessoas encontram em investir em si de forma pessoal? Muito interessante sua pergunta. Bom, eu acredito que um dos grandes obstáculos é justamente a crença que a gente começou falando dela, a crença de que você precisa ser humilde, que você precisa ser simples, que o povo de Deus é um povo humilde, simples, pobre, etc, etc, etc. Essa crença, né? E que é uma crença real, é uma crença bíblica, mas que foi distorcida. É uma crença que foi distorcida no seu significado. Então, primeiramente, houve períodos em que não se enviava, em que se instruía a não enviar os filhos à escola, porque dizia que no conhecimento da escola os filhos iam se contaminar, iam se afastar de Deus, etc, etc, etc. Então não se mandava as pessoas à escola. Uhum. Existe até hoje, graças a Deus, essa da escola já caiu. Então hoje nós vamos à escola. Mas até hoje ainda existem resquícios do pensamento de que a faculdade é a porta do inferno, então não pode fazer faculdade. Né? Esse comentário eu falo bastante com os jovens, porque não está falando que a faculdade é o inferno, mas é a Exato. porta. Abre se você quiser. Não, e eu digo mais, Rafael. Uma porta, você entra por ela, mas você também sai por ela. Eu me tornei mais crente. Eu sempre fui da igreja, certo? Desde pequeno, eu nasci num lar cristão. Mas eu me tornei mais crente, mais cristão, quando entrei na faculdade de medicina. Interessante. A evidência máxima de um criador, eu vi num laboratório de anatomia. Entendeu? Então, para mim, foi a porta de saída do inferno, de repente. Porque eu aumentei mais a minha fé. Quando eu olhei aqueles órgãos, quando a gente começa a estudar na anatomia, e a gente vê a complexidade dos órgãos, como cada um tem sua função, como funciona tudo perfeitamente, tanto no macrosistema como no micro. Tá tudo conectado. Tudo é muito perfeito. É tão perfeito, que você olha e fala, isso aqui é pensado. Isso aqui é planejado. Porque se não acontecesse exatamente dessa forma, se não fosse exatamente desse jeito aqui, não daria certo. Não ia existir vida. Não ia existir vida assim. Né? Alguém está por trás disso, né? Tem que ser pensado, tem que ser planejado, né? Existem aí a teoria da evolução, que algumas pessoas distorcem. É uma teoria real, mas a gente vai falar disso em outro programa, de repente, quando eu for convidado aqui novamente, a gente pode falar sobre a verdadeira teoria da evolução, né? A adaptação de seres vivos realmente existe, com formação de novas funções ao longo do tempo, piriri pororó. Mas é uma teoria que acaba sendo distorcida, né? Acaba surgindo como se fosse a vida vindo do nada. Uhum. Quer dizer, nós estamos falando, né, dentro da pergunta que eu mencionei, quais são os obstáculos que podemos encontrar quando começamos a investir em nós mesmos. E aí você mencionou a questão de você entender que você está investindo com um propósito, né? Sim. Para você não ficar orgulhoso, para você não ficar cheio de si, para você não ficar se comparando com os outros e falando assim, eu sou melhor, ou de repente chegar numa autossuficiência e falar assim, ó, eu sei de tudo, né? Então esse seria um obstáculo que a pessoa encontra quando investe em si mesmo, né? Um outro obstáculo que eu acho também interessante, que acontece muitas vezes, é você tentar investir em você mesmo e você vê que está um pouco difícil, que não está saindo como você planejou, e aí você pode desistir, você pode olhar para quem fracassou e focar nele. Essa questão de você
perder aí a motivação, né? Isso acontece às vezes, acontece. Acontece bastante. Principalmente se a pessoa acredita que na obra que ela quer atuar, que ela deseja se formar, se graduar, ela não pode ser útil na obra de Deus. Aí ela desmotiva. Fala, aí esfria espiritualmente. Eu não posso ser útil, né? Tem o irmão Rafael, que é um irmão que tem um dom maravilhoso de comunicar, um excelente comunicador. Tem o Elder, que tem o dom da saúde. Tem irmão fulano de tal, que é pastor, que é uma pessoa mais preparada que eu. Então eu vou ficar aqui quietinho no meu banco, não vou opinar, não vou falar. Se comparar com as pessoas, né? Se comparar, você não pode se comparar com as pessoas. Você não pode se comparar com as pessoas, porque cada pessoa tem a sua utilidade. Cada pessoa Exatamente. tem a sua função. Eu não posso fazer... Só um detalhezinho. Nesse ponto, a gente não está falando assim que você não deva se espelhar em alguém, se esmerar em alguém, né? De você tentar olhar para alguém e falar assim, nossa, que interessante, esse irmão, esse jovem, ele se desenvolveu, eu vou fazer isso comigo também. Não devemos usar as pessoas como ídolos e também não devemos usar a pessoa como parâmetro, porque são falhos, pecadores. Aquilo que ela está fazendo de bom, direcionado por Deus, vamos buscar de Deus forças para fazer igual ou até melhor, mas não como competição, né? Isso é muito importante. E muitas pessoas se comparam, em vez de se comparar ou em vez de se esmerar em alguém que ele possa crescer, na dificuldade, no obstáculo, ele se compara com alguém, olha, que ele tentou e também não conseguiu, então vou parar. Ou eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. E eu costumo falar assim, eu, Rafael, cada um de nós, devemos ser melhores do que nós mesmos fomos ontem. Buscarmos crescimento. E assim a gente vai seguir. Exatamente. Exato. Pode ser melhor a cada dia, né? Você pode ser melhor a cada dia. Hoje eu estou aqui falando nesse programa de rádio que vai ser transmitido a várias pessoas, né? Estamos aqui falando sobre desenvolvimento pessoal, estou dando aqui algumas dicas, passando conhecimento, mas para poder estar aqui passando conhecimento, eu comecei. Um dia eu comecei. Um dia a minha formação acadêmica que eu tenho hoje foi apenas um desejo. Foi apenas uma vontade de começar a conhecer. Exatamente. Ó, segurando um pouco nesse ponto aí, não vou falar muito não, vamos segurar um pouquinho, tá? A questão de você investir, de você pensar, manter o propósito, a questão de hoje você tem uma ação, mas começou com pensamento, com desejo, né? E olha, eu quero fazer uma interação com nossos queridos internautas agora. Muito obrigado por sua presença conosco, por estar conosco aqui. Já pode escrever no chat, tá bom? Estamos aqui no YouTube, na Rádio Conectados com Deus. Muito obrigado por sua presença. Estamos aqui com o palestrante Elder, tá? Elder Van, que a gente chama, né? Calado, está conosco aqui, nos auxiliando, compartilhando conosco muitos conhecimentos, falando sobre o tema aí, investimento pessoal. Os objetivos, as metas, o que você tem de benefícios ao fazer isso, como que você pode ser utilizado depois já de ter a qualificação, tá certo? Então, estamos aí apenas no primeiro bloco e a gente vai continuar com a nossa programação. Mas agora, nesse momento, nós queremos fazer um intervalo. Nada melhor do que colocarmos a música, a bela música aí, nesta programação, como fizemos no começo. Então, fique agora com uma bela música neste intervalo e logo voltamos com mais. Programa Conexão Jovem para você. Temores vou depor.
Muito bem, estamos de volta com o programa Conexão Jovem. O nosso objetivo é que você cresça cada vez mais. E nós acompanhamos aí agora essa bela música, né? Em Tuas Mãos. Não adianta a gente querer conduzir a nossa vida buscando investimento pessoal, ferramentas humanas, conhecimentos humanos, sem a direção de Deus. Nós somos seres humanos criados por Deus e Ele nos concede a sabedoria e o direcionamento para crescermos. Então a glória sempre deve ser dada para Deus. E para você crescer, faça o que a música mencionou, em tuas mãos. Se coloque na mão de Deus e Deus vai conduzir a sua vida e você vai crescer cada vez mais. Investir de forma pessoal para ser usado por Deus nas situações da vida. Muito bem, você está aqui no nosso programa, o programa Conexão Jovem, pela Rádio Conectados com Deus, um programa realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. E hoje estamos com um tema imperdível, investimento pessoal. E o nosso convidado especial, o jovem Elder Evan Calado, que tem uma vasta experiência em idiomas, investimento pessoal, está fazendo faculdade de medicina, passou pela Bolívia e hoje está conosco aqui. Elder, vamos lá, voltando aí falando sobre o tema investimento pessoal. O Elder já vai aparecer para a gente na tela aqui também. E nós tínhamos parado na questão de que ele mencionou que tudo isso que está acontecendo na vida dele foi devido a um desejo, a um pensamento. Tudo começa por aí, não é isso, Elder? Exatamente. Voltando então nessa questão, né? Hoje em dia eu tenho uma formação acadêmica que eu tenho hoje, porque um dia eu comecei, né? Então não adianta você ficar pensando que você não pode ser útil na obra de Deus porque você não tem uma formação acadêmica ou por X ou Y motivos, se você não começar, né? E aí, enquanto estava tocando a música e eu comecei a pensar aqui sobre algumas situações, eu acabei de chegar numa conclusão sobre qual é a habilidade mais importante. Sabe qual que é a habilidade mais importante? De todas. Eu passei o programa inteiro falando que não existe habilidade mais importante que outra, que todos têm a sua função, que todos têm o seu lugar, mas eu me equivoquei, eu acabei de reconhecer isso. Existe sim uma habilidade que é superior a todas as outras. Sabe qual que é essa habilidade? Qual seria? Disponibilidade, você estar disposto, você estar ali disposto a ajudar, disposto a servir. Essa é a habilidade máxima, que se você, meu querido ouvinte, não adquiriu ainda, adquira. Esteja disposto, esteja disponível, se coloque nas mãos de Deus. Ser útil, né? Porque exatamente. A pessoa se dedica, a pessoa investe de forma pessoal, ela cresce, ela alcança um patamar, alcança um nível, pronto, agora ela sabe. Mas ela vai fazer o que com isso? Se você não se colocar à disposição, você não falar, eu estou aqui para ajudar. Como que você vai ser útil? Isso é egoísmo, né? Sim, exatamente. Tanto depois que você já adquiriu o conhecimento, depois que você já adquiriu a sua capacitação, como para você adquirir também. Para você adquirir também. Eu me lembro numa situação em que um amigo meu estava construindo a casa dele. E eu não tenho nenhuma habilidade como pedreiro. Eu não sei, nosso amigo Rafael, se sabe algo de construção civil, né, Rafael? Eu não sei. Eu acho muito bonito, eu acho maravilhoso quem sabe trabalhar com obra, com construção, eu acho o máximo, né? Mas eu, basicamente, eu não sei nada, né? Aí, o meu amigo estava construindo a casa dele, e ele chegou em mim, e comentando sobre a casa dele e tal, que estava, né, ele estava precisando de ajuda, e eu me ofereci para ajudar. Quando eu me ofereci para ajudar, ele falou assim, mano, mas você sabe trabalhar de pedreiro? E eu falei assim, não, mas eu sei obedecer. Né? Falei para ele, eu não sei trabalhar de pedreiro, mas eu sei obedecer. O que você mandar fazer, eu faço. Pega aqui, enche esse balde aqui com areia, traz tantos baldes de areia, tantos baldes de cimento, traz aqui para mim, agora mistura. Né? Agora joga água. Tá bom, não muita água. Você vai fazer uma farofa. Né? Não é assim?
que se faz? Então, com certeza. A massa desse jeito. E aí, ó, os tijolos estão lá fora, tem que trazer para dentro. Vamos pegar os tijolos, vamos trazer os tijolos. Aí traz os tijolos. Agora precisa esticar a linha, tal, para poder ter o nível certinho, etc. Helder, vou segurar a linha aqui de um lado, estica a linha lá no outro lado aqui para mim. Rapaz, olha quanta coisa eu aprendi. Então, exatamente, Helder. Uma situação, eu estava no lugar, e aí numa roda assim, foi lá no sítio que nós temos da igreja, em Itu. E aí precisava pegar o trator, tirar de um lugar e colocar em outro. E aí, não sei, alguém comentou assim, alguém aqui sabe dirigir trator? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dirigir veículos, mas trator eu não sabia. E aí ele falou assim, ó, alguém sabe dirigir trator? O que eu vi? Uma oportunidade. Eu não sei dirigir no momento. E eu falei, olha, eu não sei, mas eu posso aprender. Vamos lá. Aí a pessoa foi comigo e falou, é aqui, é assado, você solta o freio, pega a marcha, acelera, cuidado com isso, aquilo. E eu dirigi o trator, rapaz. E hoje eu dirijo tranquilo. Então, assim, às vezes nós não sabemos algo, mas aparece uma oportunidade na sua vida, você não deve pensar assim, eu não sei, ponto final. Não, a frase deve continuar. Eu não sei, mas posso aprender. Talvez eu não faça como você esperaria que eu fizesse. Mas igual na questão do pedreiro, né? Pegue o tijolo e coloque ali. Né? Você pega ali, você já ajudou, você já colaborou. Então você pode ser útil de alguma forma, não se limite. Né? E na observação de como se faz, você vai aprendendo. Você vai aprendendo. Viu o rapaz jogando lá passando a argamassa na parede, né? Passando a massa na parede. Como é que faz esse negócio aí? Porque, rapaz, você joga, o negócio vai, gruda lá e cai, né? Você vai enchendo a parede assim, vai ficando, né? Bonito, né? Rapaz, como que é esse negócio aqui? Deixa eu ver. Aí eu peguei a colher, enchi de massa e pá! Aí a massa metade caiu no chão, voou pro outro lado, o negócio meio desajeitado. Aí o pedreiro riu, falou assim, não, rapaz, não é assim do jeito que você jogou, não. É assim. Aí ele me pegou e me mostrou. Pá! Aí o dele ficou aquela maravilha, né? Aí deixa eu ver, eu peguei de novo, pá! A mesma coisa, aquela coisa horrorosa assim. Eu falei, rapaz, eu não tenho essa habilidade sua, não. Mas eu vou aprender. E aí eu insisti um pouquinho mais ali, até ficar minimamente aceitável, né? Foi uma situação, assim, bastante engraçada, bastante cômica, mas foi uma situação de bastante aprendizado. Olha só, hoje eu não sou um pedreiro, né? Eu não sou um profissional da área. Obviamente que se for para eu fazer uma construção sozinho, a construção vai cair. Mas, se tiver pelo menos um pedreiro, se tiver pelo menos um profissional, eu consigo construir o prédio que for. Se tiver pelo menos um profissional para orientar, rapaz, eu consigo trabalhar, mão na obra, vamos lá, é só me orientar. E nessa questão, Helder, do tema de hoje, né, investimento pessoal, quando você está colocando aí na questão de você se dispor, né, que é uma habilidade muito importantíssima, você se dispor, você se colocar à disposição, você falar, eu estou aqui, eu não sei nada, mas eu posso aprender. Você está disposto a me ensinar? Eu estou disposto a aprender, né? E aí a gente entender que na questão do investimento pessoal, por existir a questão do aprendizado, porque investir é aprender, certo? É crescer em alguma área da sua vida. Você tem que entender que tem alguém que conhece mais que você. Você tem que estar disposto a ser um aluno. Você tem que estar disposto a ser humilde e entender que você não é dono da verdade, que não sabe tudo. E, de repente, uma pessoa que pode ser mais nova que você, pode ser uma mulher, hoje existe um pouco de preconceito, uma pessoa que pode, de repente, ser um adolescente, uma criança, ela pode te ensinar. Se você está disposto a aprender, a vida ensina. Deus direciona para você crescer. Né? Exatamente. Rafael, eu conectei meu celular no carregador, mas a bateria não para de baixar. Acho que meu celular vai descarregar. Eu vou ter que trocar de dispositivo, tá bom? Tá, eu vou sair. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente faz um... Isso, conversa com o pessoal da produção, tá? Manda mensagem para ela. Já tá 1%. Tá, manda mensagem para a produção. Bom? Conversa com ele certinho. Muito bem. E a gente vai continuando com o nosso programa, falando aí sobre a questão do investimento pessoal.
E, lógico, com certeza a gente vai entendendo que quando a gente investe de forma pessoal, a gente com certeza vai crescer cada vez mais e com certeza a gente vai ser melhor utilizado nas áreas da vida. Então, quando você entende que o objetivo ele está muito claro na sua vida, que é você investir para algo, tá? Você deve ter o porquê e você deve entender nesse porquê o para e também o como. Como você investir em você? Investir para quê? Investir por quê? Certo? E como investir? Então essas perguntas, elas devem ser com certeza respondidas como? Aqui aprendendo a como fazer tudo isso e depois você vai colocar em prática aí em sua vida, tá certo? Isso é muito, muito, muito importante. E você que está conosco aqui, nós queremos agradecer de coração mais uma vez a sua presença. Estamos resolvendo um probleminha técnico aqui, tá certo? E seja um garoto e garota propaganda. A gente sempre pede isso, né? E lógico, já agradecemos pelo privilégio de você estar conosco aqui e também sempre estar nos auxiliando, estar nos guiando com as suas mensagens, com a sua participação. Isso é muito bom, tá? Isso tudo é feito para Deus e feito para você também, com muito carinho, com muito amor, para que você possa aí adquirir conhecimento e juntos nós vamos aprendendo aí a direcionar essas orientações na nossa vida. E como nós falamos, sempre, 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 Deus deve estar em primeiro lugar. Se Deus estiver em primeiro lugar na nossa vida, com certeza, sem nenhum pontinho, nenhum espaço de dúvida, nós vamos crescer. Porque Deus quer o crescimento para nós. E por isso que Ele nos dá, então, ferramentas, nos dá oportunidades para nós investirmos. Para nós investirmos em nós mesmos, né? E aí, o que nós ganhamos com este investimento? O que você pode escrever no chat aí que nós podemos, então, ganhar com este investimento, certo? Então, compartilhe conosco aqui aquilo que você adquiriu de positividade, de otimismo, quando você investiu em você. O que você pôde ganhar? Vou contar uma experiência para vocês aqui. O Helder comentou que ele fala um pouco espanhol, né? Eu já acompanhei ele falando. Realmente, ele fala muito bem. Ele não sabia. Eu falo um pouquinho também, dá para poder entender, dá para poder falar. Mas como que aconteceu isso? Como que aconteceu? Lá, um tempo atrás, eu percebi que seria interessante investir nessa área, certo? E eu comecei, então, a encontrar algumas oportunidades, encontrar aí algumas situações para que isso pudesse ser possível. Eu lembro que eu ganhei um livro de presente, um livro em espanhol. Eu falei, como que eu vou ler isso aqui? Eu já sabia um pouquinho, já conversava com pessoas que falavam o idioma, eu perguntava como que era a questão dos objetos, a questão dos cumprimentos, quais são as palavras que utilizam para isso, certo? Como se chama colher, garfo, faca e assim por diante. E aí, então, nesse meio tempo que eu ganhei o livro, eu comprei um dicionário de português e espanhol, e aí, então, eu comecei a ler o livro e buscar o significado das palavras, certo? Eu encontrava o significado, ia no livro e escrevia, grifava ali a palavra e escrevia o significado. Chegava um momento que eu encontrava, agora novamente, esta palavra, e eu já sabia o significado. E aí, então, com certeza, a gente vai crescendo cada vez mais, e aí eu fui entendendo um pouco mais o idioma. Chegava a situações que, às vezes, tipo, eu lia toda a página de uma meditação do dia, sem ter que procurar o dicionário, ou procurar o significado, que eu já sabia, né? E hoje, graças a Deus, aí falando sobre a questão dos resultados de você investir de forma pessoal, hoje, graças a Deus, nós podemos participar de algumas reuniões, né, dentro do idioma, e comentando aqui, junto com o Helder, falando aí sobre a questão dos benefícios que nós encontramos ao investirmos em nós mesmos, né? Estava conversando aqui, falando sobre a questão do investir no idioma, né? Eu contei minha experiência, né? Lá, tempo atrás, nasceu com um desejo, com um objetivo, eu vi uma situação e falei, nossa, eu posso me envolver com isso. E aí, com certeza, a gente foi colocando em prática aí, e hoje nós conseguimos falar um pouquinho de idioma. E, como eu mencionei para vocês, ontem, sábado, né? Sábado à noite, nós tivemos uma programação especial, toda em espanhol, feita por brasileiros, envolvendo vários países da América Latina.
E eu estava ali apresentando um programa falando espanhol. Deus seja louvado por isso. Mas quando a gente investe em nós mesmos, olha que benefício. Eu poder me comunicar com uma pessoa de outro idioma, poder entender ela e ela me entender. Por quê? Porque eu pensei em investir. Então, você que está encontrando um obstáculo, você que de repente está encontrando uma oportunidade, faça o seu melhor. E aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. Certo? Então, o importante é nós entendermos o objetivo. Qual que é o objetivo? O objetivo é você se capacitar cada vez mais para, é aí que está o segredo, para ser usado, para ser utilizado por Deus em sua causa, para ser útil na sua vida. Tem situações que vão se deparar na sua vida, você vai se deparar em situações que se você soubesse o idioma, se você soubesse dirigir, se você soubesse cozinhar, se você soubesse limpar uma casa, se você soubesse cuidar de um idoso, você poderia ser útil. Você poderia resolver o problema de alguém. Você poderia auxiliar alguém. Tá certo? E daqui a pouquinho o Helder vai voltar com a gente também aqui na tela principal, para a gente continuar aí a nossa palestra. E já está conosco aqui, Helder. Falando aí, Helder, eu estou falando sobre o detalhe da questão dos benefícios que nós encontramos em investirmos em nós mesmos, né? Poderia falar um pouquinho sobre esse detalhe? Qual que é o benefício? Porque tudo que nós fazemos na vida, nós fazemos por um porquê. E a gente pensa em receber alguma coisa em troca. Igual na questão da salvação. Qual que é o benefício? Viver com Jesus eternamente. Então eu faço com um objetivo. Então quando a gente tem um objetivo muito claro na nossa vida, quando a gente foca nos benefícios que a gente vai alcançar, isso motiva a gente, né? E qual que seriam os benefícios de nós investirmos em nós mesmos? Maravilha, muito boa a sua pergunta. Bom, existe uma satisfação tremenda em você conhecer outras coisas, outras culturas, fazer novas experiências. Isso aí é o que realmente vai te transformar como pessoa, vai te moldar como pessoa, né? É uma satisfação, para mim, pelo menos, muito grande, poder viver novas experiências, conhecer algo que eu ainda não conheço. Eu não preciso, como eu falei, né? Agora, deixar de seguir pela medicina, porque eu me aventurei um pouquinho como pedreiro para conhecer, né? Não, eu tenho minha área de paixão, eu tenho minha missão, tenho meu ministério como profissional de saúde, mas eu vou também numa obra, eu acho bonito, acho interessante, acho legal, boa experiência. Agora eu estou começando a me aventurar um pouquinho no mundo do audiovisual, querendo aprender um pouquinho mais sobre edição de vídeo, sobre como se faz um bom texto, etc e tal. Me aventurar um pouquinho, aprender outras coisas. É uma satisfação muito grande, porque isso aí faz com que você se desenvolva outras habilidades que você não tinha antes, né? Nós temos na Bíblia uma parábola bastante conhecida, que é a parábola dos talentos. Um talento não aplicado, o que você faz com ele? Enterra. Enterra. Um talento que você não aplica, você enterra, e além de você enterrar, você perde ele. Você perde. Se você não desenvolver o seu talento, você vai perder o seu talento. E uma coisa maravilhosa acontece quando você aplica o seu talento que Deus te deu. Por mais que seja um talentinho pequenininho de nada, que você pensa assim, né? Você pensa que na realidade seu talento é de pouca utilidade ou até mesmo sem utilidade. Esse talento meu é um talentinho muito sem importância. É um talentinho muito do pobre. Bom, por menor que seja o seu talento, se você aplicar, ele vai crescer. Se você aplicar o conhecimento que você tem hoje, amanhã você tem mais conhecimento. Se você vive uma experiência hoje, amanhã, ou depois, quando você passar por uma situação parecida, você já vai ter uma melhor habilidade para lidar com aquela situação que você nunca havia vivido antes. Através da experiência. Uma nova experiência. E ainda mais, e digo mais, você consegue ser uma pessoa ainda mais útil conforme você vai adquirindo novos conhecimentos. Exatamente, com certeza. E na nossa vida, Helder, a gente não pode viver de uma forma egoísta. A gente deve viver sempre à disposição, porque nós somos criados para se socializar. O ser humano não foi criado para viver sozinho como ermitão. Nós temos contato com as pessoas.
E nesse contato você ensina, você aprende, você passa conhecimento, você recebe conhecimento. Você faz alguém crescer e alguém te faz crescer. Se você viver a vida sempre pensando assim, com a direção de Deus, com certeza você vai ser útil, né? Então a questão do investimento pessoal é para a questão da satisfação também, né? Satisfação própria, sem ser orgulho. Por exemplo, eu quando saio para fazer atividade física, muitas vezes ninguém está comigo do meu lado, eu estou sozinho. Às vezes eu faço algumas postagens e o pessoal vê, ó, ele foi, né? Mas muitas situações eu faço e ninguém viu nada. Então quem que foi beneficiado nesse momento? Eu, porque eu investi de forma pessoal, para minha saúde, para minha disposição, certo? Para dar a satisfação, né, a endorfina, aí, o humor da alegria, isso ajuda bastante também, eliminar estresse e tudo isso. Então, quando você investe em você, você está melhor preparado para as situações, né? Ah, com certeza. Quando você investe, você vai estar melhor preparado para viver as situações. E as situações, por mais diferentes que sejam, quando você é uma pessoa que já adquiriu habilidades anteriores, você consegue lidar com novas situações sem problema nenhum, né? Exatamente. Quando você é uma pessoa que não tem medo de viver o novo, quando você... vamos lá, vamos viver, vamos aprender. Sou uma pessoa aberta. Vou aprender, vou errar. Rafael, vou errar, vou fazer errado. A minha primeira chapiscada quando eu fui passar a massa na parede, minha primeira colherada de pedreiro não foi uma colherada muito boa, não. Errei a primeira, errei a segunda, errei a terceira, errei a quarta, errei a quinta. Lá pela 7ª, 8ª colherada, que já ficou um pouco mais ali na parede, mas não ficou uniforme, ficou uma coisa meio feia. E assim vai. Vou errar, mas vou aprender, vou evoluir. Exatamente. Porque ninguém nasce sabendo. Isso. Se você tem alguém como referência, em qualquer área que seja, aquela pessoa que você tem como referência hoje, ela começou um dia. Algum dia ela já começou. Algum dia que ela é grande hoje. Algum dia ela já foi pequena. E mesmo aquela pessoa tão grande em conhecimento, tão grande em habilidade, que você admira, é uma pessoa que tem muito a aprender em outras áreas. Né? É uma pessoa... Ninguém sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Então, aquela pessoa, inclusive, pode depender, que você admira, acha ela tão grande, pode depender de um serviço prestado por você. Um serviço que, de repente, você considera sem importância, mas aquela pessoa tão grande vai precisar de um serviço seu. Né? Isso aí é uma questão de entender que todo mundo pode colaborar da sua forma. Exatamente, Helder. Mencionando sobre esse ponto de que a pessoa... esses dias eu estava conversando com uma jovem, e ela, assim, é uma pessoa muito espontânea, fala bastante, e eu falei, você tem que usar esse talento pro lado certo, pro lado correto. Vamos gravar uns vídeos, fazer uns projetos, colocar você na pregação, né? Você desenvolver. E ela tem muito medo da aprovação das pessoas. E o pior é que ela fica pensando no comentário dos outros, mas negativo, né? Em vez de pensar assim, eu vou fazer, as pessoas vão me elogiar, as pessoas vão entender, as pessoas vão gostar. Não. Ela pensa, as pessoas vão falar que eu não falei bem, que eu não olhei para a câmera, que eu me embaralhei toda. E isso é um tabu para ela, é uma chavezinha que está fechada na cabeça dela e limita ela e impede ela de crescer, de ser útil. Então, nós temos que entender, como vamos fazer alguma coisa, a questão de você errar é uma possibilidade, mas é normal. É normal. E às vezes a pessoa que tem aquele patamar de perfeccionismo nunca faz as coisas, porque só faria se fosse perfeito. E quem faz as coisas perfeito é só Deus, não é a gente. Tudo que nós vamos fazer, tudo, se Deus olhasse, ele faria melhor. Então, gente, a gente tem que fazer melhor, o nosso melhor. Tá? Se esmere, Deus se esforce, dê o seu melhor. E lógico, você tem que entender, às vezes a gente não consegue entender muito bem, Helder, a questão do fracasso. A gente interpreta a questão do fracasso como algo muito negativo, em vez de muitas vezes, algo que não saiu muito bem como você planejou, é aprendizado.
Pelo menos você sabe, ó, dessa forma eu não posso fazer porque eu tomo choque. Dessa forma eu não posso fazer porque eu posso me escorregar e me machucar, eu me machuquei. Pronto, dessas duas formas eu não vou fazer. Vou fazer da terceira. Por que Santos Dumont tentou 14 vezes fazer o negócio voar? Porque ele já tinha, ele tinha entendimento que era possível. Na primeira não deu certo, na segunda não deu certo. E ele não sabia que na 14ª vez ia dar certo. Talvez poderia termos o 15 bis, não 14, mas na 14ª funcionou e voou. Então não desista, continue, mantenha fixado, né? Olhe para o seu foco, para o seu objetivo, invista de forma pessoal e olhe para o resultado que você vai alcançar. E assim, Helder, o que nos auxilia no processo do investimento pessoal, para alcançarmos aquele patamar que queremos, é você aproveitar e se alegrar com o processo, sabendo que você tá passando pelo processo para chegar nesse nível. Exatamente. Não, perfeito seu comentário. Exatamente isso. As pessoas têm muito desse pensamento, né? Realmente. Precisa começar. E você não precisa da aprovação de ninguém. Porque posso falar uma coisinha para você? Deus já te aprovou. Faz. Deus já te aprovou. Você precisa de aprovação de quem mais? Exatamente. Poxa, de Deus, do Criador, já não tá bom para você, não? Ora, veja bem, né? Eu já me meti a fazer muita coisa. Eu já vivi muita experiência, mas muita experiência mesmo. Eu costumo dizer algumas vezes assim, eu só sou jovem, mas eu sou muito vivido. Pela quantidade de experiências diferentes que eu já vivi, nossa, entendeu? E veja bem, em várias experiências que eu já vivi, eu já tive o mesmo pensamento. O que as pessoas vão falar? Não vou me meter a fazer isso não, porque, afinal de contas, eu não domino tão bem essa área de repente, não é muito minha praia, eu não as pessoas, eu posso errar, as pessoas vão me criticar, eu não sei, dá aquela insegurança, que é normal, tá? Isso. Não vamos crucificar a pessoa que pensa assim, é normal. Parabéns, você é um ser humano normal, você tem medo de viver o novo. Maravilha. Agora, você não pode deixar esse medo do novo, te bloquear. Você não pode deixar isso te parar. Porque se você continuar assim, você não vai fazer nada na sua vida. E Deus te chamou para viver o extraordinário. Ele tem coisas que os olhos não viu e os ouvidos não ouviram, esperando por você. Só tá aqui. É só você ir e viver. Mas você tem medo de viver aquilo porque você ainda não conhece, você não sabe o que te espera no percurso. Exatamente. Mas vou te falar uma coisinha. Olha só. A maioria das vezes que eu me meti a fazer alguma coisa que eu não sabia fazer, a grande maioria das vezes, eu só ouvi elogios. Nossa, mas foi muito bom, rapaz, e tal, que legal, e etc e tal. Algumas dicas, às vezes, a gente escutava, olha, se fosse dessa forma, e se você fizesse assim, se você fizesse assado, aí tem aquele 0,0001% de críticos que vem para te confrontar, para querer te derrubar, que fala, rapaz, faz isso não que você não presta para fazer isso não, moço. Né? Vem para te criticar. Essas pessoas existem para te derrubar. Agora, veja bem, esses comentários invariavelmente vêm de pessoas que não estão fazendo nada. Às vezes ela tem um fracasso e ela quer que o outro fracasse para ela não se sentir tão mal. Ela olhar para ela assim, não, o outro também não conseguiu, então tudo bem. Né? Então a gente tem que focar para as pessoas que fizeram, que deu certo, procurar as ferramentas, fazer com certeza o investimento pessoal. E você disse a questão de que você, pela idade, você é jovem, né? Hoje você está com quantos anos, Helder? Estou com 26. 26 anos. Mas é um jovem versátil, porque busca sair da zona de conforto, busca sair da caixinha, como a gente tem usado esse termo, né? Não, eu não sei fazer isso aqui, mas por que eu não sei? Porque eu nunca tentei, eu vou tentar. Talvez eu não consiga fazer igual esse jovem que está 10 anos fazendo isso, mas é lógico, ele faz isso porque ele está 10 anos. Se eu não conseguir fazer com ele, é normal se eu não conseguir fazer igual a ele, né? Então, saber trabalhar com essa questão. E olha, você que está conosco aqui, a gente já está finalizando quase o nosso programa, estamos com mais de 1 hora de programa. Muito obrigado por sua audiência. E, Helder, ainda agora fechando esse assunto aí, em 1 minutinho,
gostaria que você falasse para a gente aí ainda sobre a questão do investimento pessoal, tá? O porquê investir e quais são os bons resultados. Bom, por que investir? Porque se você investe, você vai ter um retorno. Se você faz um investimento, você faz um investimento baseado naquele retorno que você vai ter. Então, se você faz um investimento positivo, um investimento pessoal, você vai ter um retorno maravilhoso. Normalmente, quando você faz um investimento financeiro, existem alguns investimentos que são de riscos. Alguns investimentos onde você pode acabar perdendo o seu dinheiro se você investir, né? Existe a possibilidade de retorno positivo e existe a possibilidade de retorno negativo também. Mas quando se trata de investimento pessoal, é o investimento mais seguro que existe. Você não perde nunca. Nunca. Porque o que você adquire de bem material, o que você adquire de dinheiro, né, de riquezas, qualquer um pode vir e levar. A sua qualificação, o seu conhecimento, as suas habilidades, ninguém vai levar. Ninguém tira de você. Você aprendeu a fazer aquilo? Acabou. Você aprendeu. Parabéns, você é uma pessoa melhor, você é uma pessoa mais instruída. Exatamente, Helder. Maravilha. Helder, muito obrigado. Obrigado realmente pela tua participação, por as dicas que você deu, por compartilhar conosco a sua experiência e quem sabe a gente aparece aí em outros programas também com essas dicas, essas informações. E eu queria agradecer de coração a sua presença conosco, que Deus te abençoe e que você continue fazendo esse investimento pessoal e nós aqui fomos agraciados por esse investimento que você fez em você. É por isso que você está aqui, certo? Exatamente. Né? A gente também não convida qualquer pessoa para participar com a gente no programa. Não te elogiando para você se idolatrar por isso, não. Mas para você entender que quando a pessoa se capacita, ela é melhor usada. E você está aqui conosco porque você se capacitou, porque você investiu em você. E Deus seja louvado por isso. Que por onde você passar, você possa ser luz e possa auxiliar as pessoas. Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, Rafael. Só mais uma última palavrinha que me veio na mente agora. Verdadeira humildade, né? Como a gente falou que a maioria das vezes tem essa questão de ser humilde, de ser simples, a pessoa não adquirir conhecimento. A verdadeira humildade não está em você diminuir seus conhecimentos, diminuir as suas habilidades. E sim, você buscar cada vez mais e reconhecer que você pode continuar buscando, porque você nunca vai saber tudo. A verdadeira humildade é você não se diminuir as próprias conquistas, mas sim você reconhecer que você pode continuar aprendendo, continuar evoluindo, e que por mais que uma pessoa, que você olhe que aquela pessoa está abaixo de você, digamos assim, nível de habilidade e conhecimento, ela também tem alguma coisa para te ensinar. Ela tem alguma coisa que você não sabe. Isso é humildade. Maravilha. Muito bem. Mais uma vez, Helder, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente e que você possa ser útil aí por onde você passar. Amém. Muito bem, você que esteve conosco aqui todo este programa, muito obrigado por sua audiência, por ter estado conosco aqui. E nós queremos finalizar este programa fazendo uma oração. E nesse momento eu desejo que você coloque realmente a sua vida na mão de Deus e fale assim: meu Deus, me ajude a utilizar aquilo que você me deu, o dom que eu recebi, porque todos nós recebemos, todos. Mas ajude a que eu possa descobrir o dom que eu tenho e que eu possa utilizar em sua causa. E um conselho: invista em você. Não estacione na vida. Busque novas conquistas. Isso é muito importante. Invista em você. Invista de forma pessoal. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti pelo privilégio que nos concedeu de participar de mais um programa Conexão Jovem. Te peço que abençoe todos os nossos queridos internautas, nossos ouvintes que acompanharam conosco este programa, que possamos buscar de Ti forças, que possamos investir em nós mesmos para sermos utilizados em Tua causa. Nos abençoe, nos fortaleça e nos prepare para as situações da vida. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado pela sua presença conosco, a sua participação, as suas mensagens, o compartilhamento, porque você faz parte agora desta programação, né? O programa Conexão Jovem. E olha, semana que vem tem mais, hein? Não perca. Vamos agora acompanhar uma música. Que Deus abençoe você e até a próxima.
Não resta muito tempo pra Jesus voltar. O que estou fazendo pra sua vinda abreviar? Tantas almas pra alcançar, não há tempo a perder. Sobre a terra e de espalhar esta mensagem de poder. Filho, vai em busca dos feridos, dos aflitos e contritos, pois eu quero dar a eles minha paz. Filho, vai em busca dos perdidos, eu os quero ter comigo. Foi por eles que morri naquela cruz. A vida vai depressa e hoje temos que agir. Só dor e morte vemos, não podemos desistir. Cristo agora quer falar, um pedido a fazer, e já todos ir pregai, só depende de você. Filho, vai em busca dos feridos, dos aflitos e contritos, pois eu quero dar a eles minha paz. Filho, vai em busca dos perdidos, eu os quero ter comigo. Foi por eles que morri naquela cruz. Breve virá o Salvador para resgatar o pecador. Rei dos reis, ele é Jesus, e a vida deu por nós na cruz. Filho, vai em busca dos feridos, dos aflitos e contritos, pois eu quero dar a eles minha paz. Filho, vai em busca dos perdidos, eu os quero